Bom, já aqui de início, vendo o vídeo do Adam, o argumento dele sobre pessoas boas e pessoas ruins é válido, é muito bom esse argumento dele. Mas, trazendo para a realidade ali, no dia a dia, eu posso afirmar. Não sei se é questão regional, se isso é caso isolado, mas eu tenho visto, pelo menos por aqui, que existe sim pessoas más entre as boas. Homens que têm consciência da verdade, do que estão fazendo, que o que estão fazendo é errado. Inclusive tem um caso que eu conheço muito próximo a mim, tá? E vivia dentro da minha casa, que inclusive ficou até com depressão, hoje que está conseguindo se recuperar, porque começou a enxergar, devido aos vídeos do Adam mesmo, que eu fiz o favor de enviar para ele. Então ele começou a enxergar a maldade dentro da CCB e ele foi tendo essa consciência. Só que ele fez a escolha dele em continuar errando, em continuar apoiando o erro dos outros e continuar prejudicando famílias inteiras. Então isso aí é maldade, porque ele tem consciência. Tanto tem consciência que ficou com depressão. Ele não se sente bem em fazer isso, só que continua fazendo. Então isso aí é perfil de pessoa má. E juntamente com este, tem outros também. Tem um outro caso aqui, que inclusive este outro, que é de ministério, sente prazer em fazer o mal para as pessoas. Sente prazer em usar o púlpito para dar indireta nos irmãos, depois que ele fica sabendo, por boca de terceiros, fatos isolados das vidas, das famílias. E inclusive o cerceamento de liberdade. Ele sente prazer em colocar pessoas no último banco para ficar como exemplo para os outros, como se isso fosse uma medida tangível para que os outros não viessem a errar. A exemplo, como o Adam mesmo está falando sobre esse assunto da mulher na orquestra, a maldade começa por aí também, porque eles sabem que estão errados, eles sabem que isso aí está errado, eles têm consciência disso, ali ninguém é inocente em relação a esse assunto, eles têm consciência, estão bem conscientes sobre isso, tanto que eles decidiram por não permitir a entrada da mulher na orquestra. E não importa o que seja feito, eles estão ali decididos a não permitir a entrada da mulher na orquestra. Isso aí é maldade, isso aí é pura maldade, isso aí é malícia, isso aí é fruto de um coração ruim, de um caráter ruim, maldade. É maldade, é a certeza da impunidade. O que fazem eles serem duros numa decisão como essa, por exemplo, não estou falando nem sobre a questão do corte de liberdade, que é outra coisa abominável, uma aberração isso aí, porque isso aí não é bíblico, isso aí é totalmente herético. Tirar a liberdade das pessoas de louvar a Deus, de servir ao Senhor. Na realidade, estão tirando a liberdade de Deus. A liberdade de Deus. Ouvir o instrumento daquele músico, ouvir o testemunho daquele irmão, daquela irmã. É de Deus que eles estão tirando a liberdade. Não é simplesmente da pessoa. Né? Então a maldade começa aí. Olha como eles são maus e folgam nisso. Se orgulham disso. Não é que são inocentes ou estão fazendo sem querer ou porque ignoram o conhecimento da verdade. Não. Eles fazem e fazem porque querem, porque ninguém é obrigado a sustentar um cargo ministerial. Né?
se eles não sentissem vontade, prazer em trabalhar na operação do erro, era só entregar o cargo. Simples assim. Ou muda, né? Ou entrega o cargo. Como a gente sabe que não há mudanças, que a reforma é no coração das pessoas, é no entendimento, no esclarecimento das pessoas, então como não mudam, eles não querem essa reforma, então, agora em relação aí a fornicários, fornicação, eu vi, inclusive anciãos, confundirem fornicação com prostituição. Chamam de prostituto e tal. Não. O que é fornicação? Fornicação é quando você mantém um ato sexual com alguém, né? Sem nenhum compromisso com ela. Isso aí é a fornicação. Ou antes do casamento. Que ali tá namorando, tá noivando e tá mantendo o ato sexual. Tá se relacionando intimamente, né? Sexualmente. Esse aí é o fornicário, a fornicação. O ato de fornicar. E a prostituição é quando você aluga o seu corpo para que o outro sinta prazer, né? Você aluga por um valor estipulado por você, né? Pela pessoa que está praticando, para que o outro tenha um momento de prazer. E ele paga, ou te dá algo em troca, né? Por isso. Então eu já vi muitos confundirem esse tipo de coisa. Hoje em graça, vemos que o pecado está morto. Que nem o fornicário, nem o prostituto, nem o homossexual, nem coisa alguma vai para o inferno, né? Porque todos já estamos salvos. Porque nós já nascemos depois do feito da cruz. Mas antes, né? Antes da cruz, a fornicação era abominável aos olhos de Deus, né? E a prostituição também. E não existe, falando em prostituição, não existe só uma maneira de prostituir, né? Então tem a prostituição do corpo, de cunho sexual, tem a prostituição do templo religioso, tem esse tipo de prostituição, né? E sabemos que antes isso aí era sim abominável aos olhos de Deus. Hoje não mais, né? Estamos em graça e é um assunto que ficou até fora de moda, até complicado de comentar. E por conta daquilo que nós passamos a entender com os olhos iluminados. Mas tem muitas pessoas que ainda ignoram tal conhecimento. E já é chegada a hora de tirar as vendas dos olhos dessas pessoas e fazer eles enxergarem que devemos amar a Deus por gratidão e não por medo de ir para o inferno, que Deus não criou inferno nenhum. Quem cria inferno é o homem na vida do outro, ou nós mesmos com as nossas escolhas erradas que fazemos. Agora, referente às leis vigentes do nosso país, sabemos que isso é ridículo. É ridículo falar de um homossexual. Ele tem os mesmos direitos que um heterossexual tem, como também tem os mesmos deveres, né? Então por que coibir um homossexual de entrar no templo religioso? Por que coibir um homossexual, um drogadito cheio de tatuagem, né? Coibir ele de entrar e participar do culto. Gente, estamos falando de igreja, estamos falando de coisa de Deus, estamos falando de amor, estamos falando de Jesus Cristo, de um homem que quebrou toda a tradição dos sacerdotes daquele tempo. Estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, que preferiu andar com as prostitutas, que deu honra a elas, que olhou elas nos olhos, que acolheu no seu coração. Estamos falando de Jesus Cristo, que comia sem medo com os ladrões e que por esse amor ele converteu muitos no caminho do bem, tirando eles do sofrimento, porque quem pratica o erro, primeiramente, antes de fazer os outros sofrer, são eles que sofrem. Essas pessoas estão vendadas e não conseguem enxergar esse tipo de mal que estão fazendo. Por que essas pessoas estão vendadas?
Porque foram ensinadas pelo Ministério da Congregação a serem assim. E por que o Ministério da Congregação ensinou a Irmandade ser assim? Porque o interesse deles nunca foi em restaurar vidas. O interesse deles nunca foi em ver uma família feliz. O interesse deles sempre foi o próprio bolso, o sucesso da empresa religiosa. Então, quando a CCB veio pra cá e tem toda uma história no meio disso, que antes era Assembleia Cristã e depois, passou a ser a CCB do Brasil, depois no Brasil e tanta coisa, começou pequeno, como tudo aquilo que começa pequeno. Então havia-se uma ganância e um sonho em tornar aquilo que começou com poucas pessoas numa salinha, tornar grande, como ela é hoje. E para isso passaram por cima de muita coisa, inclusive das leis vigentes do nosso país. Eu sempre fiz uma pergunta e eu nunca obtive resposta. Será que o nosso país, por ser de terceiro mundo, é obrigado a receber esse tipo de escárnio, como os italianos da CCB faz? Será que o nosso país, por ser um país de terceiro mundo, está à mercê disso e tem que ficar caladinho, quietinho, sem reagir? É isso que o povo brasileiro merece? Ver o traje de um bando de italiano que chegou aqui no nosso país, na nossa querida pátria, e fazem tudo aquilo que querem, passando por cima, desrespeitando as nossas leis, as leis que o nosso país criou, passando por cima dos nossos direitos. Porque esse povo do Ministério CCB, eles têm certeza da impunidade. Eles trabalham de uma maneira muito segura de que nada vai acontecer com eles. E por isso eles não param. É uma máquina assassina. É uma máquina assassina de reputação. É uma máquina assassina de psicológico. É uma fábrica de doidos, essa congregação. E por que eles trabalham dessa maneira? Porque eles têm certeza da impunidade. Então alguma coisa errada tem. Se temos a lei a nosso favor, por que é que ninguém consegue ganhar uma causa contra a CCB? Por que é que ninguém consegue Por que é que ninguém consegue expressar a sua fé da maneira que acredita que é correta? Ela é obrigada a ficar humilhada em público, diante dos seus filhos, diante do seu cônjuge, calado. Dentro de uma congregação, dentro de uma igreja onde ela participa com as coletas, onde ela participa com mão de obra voluntária, na construção dos templos, na restauração dos templos, reformas e tanta coisa, limpeza de templo. Por quê? Porque as nossas leis diz uma coisa, a CCB faz outra e tudo fica por isso mesmo. Tem alguma coisa errada. Aonde está o erro? Tem alguma coisa errada. E isso precisa ser descoberto, porque isso aí tem que parar. Isso é violento, é ultrajante, é nojento. As pessoas estão lá tentando ser feliz, tentando ser melhor. Ninguém erra porque quer. Quando uma pessoa erra, o mínimo que se faz é ajudar ela a se encontrar, ajudar ela a acertar e não torná-la pior. Mas eles fazem essas pessoas 10 vezes mais filhos do diabo com essa doutrina, com esse modus operandi. Por quê? Porque o interesse deles nunca foi restaurar vidas, nunca foi ver a felicidade das pessoas, mas sim o sucesso da empresa, o próprio bolso, porque descobriram que as técnicas que eles usam de PNL hipnotizaram essas pessoas. E quanto mais eles baterem nessas pessoas, quanto mais eles provocarem sofrimento nessas pessoas, mais cativo essas pessoas ficam deles. Isso aí é síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo.
Eles produzem com as narrativas deles, com aquela maneira que eles têm de operar, que é como uma engrenagem, uma coisa chama a outra, nada é isolado, tudo faz parte de um conjunto de hipnose. E eles produzem assim nas pessoas a síndrome de Estocolmo, onde fica praticamente impossível reverter essa lobotização no cérebro da pessoa. Mas e as leis do nosso país? Vão continuar não sendo respeitadas? E o cidadão brasileiro vai continuar sendo desrespeitado por homens de outra nação? Pelos senhores italianos sonhadores que vieram aqui no nosso país com uma mão na frente e outra atrás e aqui estão fazendo fortuna em cima do sofrimento, da injustiça, do crime do cidadão brasileiro, que tudo que faz é cooperar com coletas e com mão de obra gratuita? Tem alguma coisa errada. Isso precisa parar. Isso precisa mudar. Precisa mudar. Olha aqui que interessante o Adam falando, né? Sobre o apóstolo Paulo, falando que quando se lê o Antigo Testamento é colocado um véu. Exatamente. A CCB é uma igreja de doutrina judaica. Até aí tudo bem. Acontece que o que não está tudo bem é essa falta de respeito com as leis vigentes do nosso país contra nós, cidadãos brasileiros. Isso é um insulto para nós, cidadãos brasileiros. Receber essa afronta, esse insulto de pessoas de outro país e cometerem todo esse tipo de barbárie contra nós, usando o nome de Deus, distorcendo a palavra de Deus, falando onde Deus não falou, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer e falando o que Deus não mandou falar e ainda dizendo que foi Deus que mandou. Então a gente está aí no fogo cruzado, ora falando de assuntos espirituais, ora falando de direitos civis, né? E tanto um lado como o outro, a congregação está errando. Então, quer que penda para qualquer lado, a congregação está errando. Porque, veja bem, como uma igreja judaizante, eles oprimem a mulher. A mulher na congregação só serve para lavar a igreja, para trabalhar de graça. E acredito eu que não deva ter homens voluntários para o serviço na limpeza da igreja. Porque se tivesse, nem para limpar a igreja, a mulher serviria na congregação. Então a mulher não serve para estar numa orquestra, a mulher não serve para subir lá em cima, no púlpito, para explanar a palavra de Deus. Eu sou contra a mulher ser pastora, mas entre ser pastora e explanar uma citação bíblica, isso aí é uma coisa bastante diferente da outra. E todos nós temos direito de falar sobre o amor de Deus. Todos nós temos esse direito. E tem muitas mulheres que fazem com maestria, muito melhor que muitos homens. Então, a beleza não está no sexo, porque é homem ou porque é mulher, mas na capacidade. E outra, sabemos nós que a mulher é muito mais intuitiva que o homem. Sabemos nós que a mulher tem muito mais sensibilidade, capacidade para perceber, para captar as coisas mais do que o homem. É mais ligada, mais atenta. Então, perde-se muito nesse regime judaizante dentro da congregação. Porque poderíamos ter explanações incríveis ajudando essas pessoas. Mas por que não fazem? Por que a congregação não permite que a mulher venha estar se levantando e usando o púlpito para explanar uma citação bíblica? Para ajudar as pessoas, para restaurar algum coração, para abrir algum entendimento,
Porque a congregação nunca se preocupou com as famílias, com as pessoas. O foco da congregação está no sucesso, no crescimento da empresa religiosa. E para isso precisa haver um massacre, né? E aí é onde eu digo que falta peça do quebra-cabeça. Porque temos leis no nosso país. Ainda que o nosso país é um país de terceiro mundo, mas é um país com regras, com leis, que nos dá direitos e deveres. Os nossos deveres nós cumprimos. Mas e os nossos direitos? Cadê os nossos direitos? Né? Então tem alguma coisa errada. Por que é que esses homens têm tanta certeza da impunidade? Por que que eles fazem da mulher, principalmente, gato e sapato? Fazem uso da mulher para aquilo que eles têm interesse, para aquilo que lhes convém, como é a limpeza do templo, por exemplo, como é também a situação aí das irmãs da obra da piedade. Por que que tem que ser irmãs? Não poderia ser irmãos da obra da piedade? Não, não poderia. Por quê? Porque essas irmãs vão de dia nas casas para bisbilhotar, para buscar informações para levar para o diácono, e o diácono leva para o ancião dar invertida, dar indireta lá no púlpito e depois joga na conta de Deus. Ah, foi Deus que falou, foi Deus que revelou, reclama com Deus. Não é assim? Então, essas irmãs da obra da piedade têm que ser irmãs por conta disso, que em casa está a mulher, cuidando dos filhos, dos seus afazeres domésticos, enquanto o esposo está fora trabalhando. E isso é bom, porque fica livre para elas fofocarem à vontade. Então, com aquela aparência de falsa modéstia, com aquela aparência de bem, com aquela aparência de piedade, vão colhendo. E quantas irmãs enganadas, iludidas, ludibriadas por si mesmas, acreditando que vão ganhar alguma coisa, algum bem material para alegrar o seu esposo, vão falando tudo que as irmãzinhas da obra da piedade desejam, inclusive até muito mais do que deveriam falar. Não é assim que funciona? Isso aí é uma engrenagem perfeita, onde todos os dentes da engrenagem estão perfeitamente ajustados. Durante todos esses quase 100 anos foi tudo muito bem arquitetado, muito bem pensado, e não por acaso foi constituído o escritório maior e melhor de advogados. Então, uma instituição religiosa, tendo aí o melhor escritório de advogados do nosso país, no nosso país, alguma coisa errada tem, né? E aí eu te pergunto, aonde estão os nossos direitos? Por que a lei vigente do nosso país não tem vigor a nosso favor? Porque ela é anêmica, raquítica, quando é relacionada com a congregação. É isso que precisa ser descoberto, é isso que precisa ser falado. Aí, como mesmo o Adam está falando, ele está corretíssimo em suas afirmações, porque como é que pessoas que estão ali na liderança de uma instituição religiosa, como é que uma igreja, uma instituição religiosa pode ser entendida como boa, como bons, praticando todo esse tipo de atrocidade contra as pessoas, sentindo prazer em praticar tais coisas, contra as leis vigentes do nosso país e inclusive contra a mesma palavra de Deus. Como pode ser bom? É impossível. Como podem dizer que são pessoas de Deus praticando tanta coisa errada? Deus não opera no erro. Deus não está nesse negócio. Como é que as pessoas estão ali se sentindo tão bem, tão confortáveis, achando que o problema não é deles, quando algo de ruim acontece com outra família?
e esse algo ruim é produzido pelo ministério e eles dizem não é problema meu, como que eles conseguem permanecer nesse local, conviver com isso? Porque eles estão equivocados, pois é problema deles sim. São coniventes, são cúmplices de tudo isso que vem acontecendo. São cúmplices. E certamente no campo espiritual terão a paga merecida pelos seus feitos. Omissão também é crime. Omissão também é crime. Por exemplo, no conselho tutelar mesmo, se tem os pais que são omissos, que deixam de fazer algo bom para seu filho, de cuidar devidamente de seu filho, isso é configurado como omissão, e isso é crime. E os irmãos que ainda frequentam a congregação e veem esse tipo de atrocidade acontecendo e nada fazem porque não é com eles, isso é crime, isso é omissão, isso está errado. Então eles não são inocentes, eles são culpados. Culpados. Outra coisa bastante importante que o Adam está trazendo aí, e que é uma realidade, é uma verdade, é a questão da humilhação entre os irmãos, né? Os irmãos são típicos, né? É grupal, a questão é grupal. Se unem em dito vulgarmente panelinhas, né? Alguns pelo mesmo interesse, alguns por afinidade, alguns por nível social, questão racial, né? Negro com negro, branco com branco, né? E por aí vai. Então eles sempre têm ali os seus clãs, a sua panelinha, o seu grupinho. E não raras vezes presenciamos, testemunhamos esses grupinhos humilhando os outros que não são do seu grupo. Às vezes, né, isso acontece muito entre as mulheres, por uma vestimenta de mau gosto, por não estar combinando uma blusa com uma saia, um sapato com um casaco, enfim. Entre homens tem também, que eu já vi, como se a vida espiritual fosse isso, como se a frequência em um templo fosse isso, né? Então ali eles se reúnem e não meditam naquilo que estão fazendo. Eles humilham, eles atacam, eles promovem fofocas. Muitas vezes dizem inclusive mentiras, aumentam o fato de algo que vem acontecendo ali numa família, só piorando a situação. Quando na verdade deveriam estarem reunidos para tentarem trazer uma solução para a dificuldade daquela família. Mas eles preferem tirar sarro do irmão que chega de bicicleta debaixo de chuva. O outro prefere tirar sarro da irmã que só vai para a igreja de coque porque não tem dinheiro sobrando para ir no salão de cabeleireiro fazer uma escova no seu cabelo. E daí por diante. Tem inclusive a competição de véu. O véu mais bordado, da renda mais larga, o véu mais caro, tudo isso. E estamos falando do que mesmo? De igreja, né? Isso aí é a composição do inferno, menos de igreja. Mas por que é que eles têm esse tipo de comportamento? Porque não conheceram a Deus, porque nunca sentiram Deus como Ele é de verdade. Mas eles compraram uma imagem falsa de Deus, de um Deus falso, de um Deus que não existe. Mas um Deus que foi criado e moldado segundo o interesse da máquina, segundo o interesse da instituição religiosa, da empresa religiosa. Um Deus que foi criado por eles, um Deus que não é real. Foi criado na mente dos alienados, para alienar cada vez mais. E falar em alienação, eles colocam na mente da pessoa que todos os êxitos na vida que a pessoa conquista, que ela tem, foi Deus que permitiu, foi Deus que fez. E é onde essa pessoa passa, depois de um tempo, a se tornar fraca, incapaz de conquistar algo.
Porque ela fica esperando, parada, estagnada, de braço cruzado, acreditando que só a oração dela de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, é que vai resolver o problema dela. E tô falando problema de cunho financeiro. Ela acredita que alguém vai aparecer na porta dela, Deus vai tocar o coração de alguma pessoa rica e dar um bom emprego para ela, e que ela vai conseguir passar no concurso público sem estudar, que ela vai receber os mantimentos durante toda a vida. Alguma coisa assim surreal, como eu já ouvi em testemunho, aparecer dinheiro na conta bancária, em grande quantia, né? Então eles ficam assim, enfraquecidos, sem norte, sem saber por onde começar nas suas vidas. Porque tudo é Deus, Deus vai dar, Deus vai fazer. E aí, quando Deus não dá, logo, quando Deus não faz, logo, e a pessoa vai pedir uma explicação para algum irmão de ministério, ele sabe que tudo é no tempo de Deus, que não aconteceu ainda, mas é para esperar porque vai acontecer. E nisso a vida vai passando, a pessoa morre e nada aconteceu. Mas aí ela já morreu mesmo e onde ela tá não pode voltar para cobrar a promessa que foi feita. Tantas e tantas noites ali naquele púlpito, né? E ela não lutou, porque ela acreditou em tudo aquilo que foi falado lá naquele púlpito. Promessas vazias de um Deus falso, um Deus que foi criado segundo o interesse da empresa religiosa. Então essas pessoas, elas humilham, denigrem, sentem prazer em espalhar fofoca, são desesperadas por informações catastróficas da vida das pessoas para estar ali fofocando, para estar chocando uns aos outros com notícias tristes. A filha do irmão fulano de tal engravidou. Ah, engravidou de quem? Ah, de homem casado. Ah, o filho da irmã fulano de tal caiu nas drogas. Agora tá batendo na mãe, no pai, no avô, na avó, roubando tudo tem dentro de casa. É mesmo, é mesmo. Meu Deus. Mas por quê? Ah, Deus não tá na vida deles. Ah, por quê? Porque ele é um pecador. Outro tá ali em paz, outro casal, trabalha, chega em casa, tem sua vida ali natural, tranquila, pacífica, mas são simples, são humildes, trabalhador braçal, que por conta da economia do nosso país, do sistema, tá difícil você enriquecer. Uma pessoa de classe média, baixa, só consegue trabalhar para comer e pagar suas contas básicas de sobrevivência. Mas aí se você não consegue comprar um carro do ano, é porque você está cometendo algum pecado escondido. Está muito escondido que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Porque Deus não está abençoando aquela família. Aquela família não sai de uma bicicleta. Então ali é um pecador escondido, um falso. E assim segue as fofocas. Então eles julgam o que a pessoa tem materialmente com o caráter dela. E ali já julgam que a pessoa ali é um pústulo, é um porco, é um sujo, um pecador, um indigno, um imerecedor de estar no meio deles. E aí se essa família humilde deseja fazer parte de seu clã, de sua panelinha, não é bem-vinda. Não consegue entrar. Por quê? Porque a fofoca já foi feita. Porque ali todos começam a enxergar aquele casal humilde, pobre, como sujo, como pecador escondido. E aí, esse Deus inventado por eles é um Deus iracundo, raivoso, vingativo, que não deixa a pessoa comprar um carro, não deixa a pessoa sair de uma bicicleta, porque fez alguma coisa errada, porque deve ter olhado para um par de coxa que passou ali na rua, né? Coisas desse nível. Ou porque ficou com o troco de alguém, uma coisa assim. Eles que são criativos, não eu. Então, eles humilham, magoam, ofendem
entristecem, adoecem as pessoas. Sim, adoecem. Porque tem a psicossomatização, o corpo somatiza. Então a tristeza da alma, a emoção doente, extrapola e joga para o corpo aquilo que está impregnado na alma. A tristeza aparece no corpo. É dor de cabeça, enxaqueca que não cura, dor de estômago, gastrite, refluxo, tendinite, câimbras, problema nos rins, fígado, tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim por conta de tristeza, abatimento, por conta de frequentar um lugar adoecido. E essas pessoas que formam essas panelinhas fazem isso tudo em nome de uma instituição religiosa que não está nem aí para eles, porque nem o nome deles registrado não tem uma carteirinha que comprova que eles têm a pertença naquela instituição religiosa. Eles não são registrados como membros, não são nada, não significam nada. Por quê? Porque o interesse está somente nas coletas e no serviço de mão de obra gratuita, voluntária, dessas pessoas. E essas pessoas acham que são valorizadas por causa de um sorriso de um ancião, de 3 tapinhas na costas, de uma visita, para jantar, para almoçar no final de semana, do ancião na casa das pessoas, acha que tem crédito. E por isso, eles magoam, humilham, subjugam os pequeninos, os que não são do núcleo deles, do nível ali deles. O que é muito interessante no perfil do Adão é essa questão de que ele não incentiva ninguém a sair da igreja. Você vê nesse último minuto aí, ele falando para a pessoa ficar na igreja, né? Ele conscientiza a pessoa de tudo aquilo de errado que vem acontecendo durante quase um século. E ele não estimula a pessoa a abandonar a frequência do culto religioso. Isso aí é muito interessante, né? E assim, é louvável, né? É admirável. É uma postura admirável. Então, ele não estimula esse tipo de coisa. Mas também ele não se omite. Ele coloca a pessoa a par de tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas não têm condições, por causa do torpor, no entendimento ali, fechado naquela gaiola, não tem condições de enxergar. Tá ali como um tapa-olho, um tapa, sabe aquela parte do arreio que coloca no animal quando vai numa carroça? Então a pessoa tá ali com aquele tapa e a pessoa só enxerga lá na frente, só enxerga lá no púlpito, né? E não consegue enxergar ao seu redor. E o Ada faz esse excelente trabalho, assim como todos vocês youtubers, né? Conscientiza a pessoa. E aí a escolha dela. A escolha dela, se ela fica ou se ela sai fora disso daí. Porque se ela ficar, ela vai ser cúmplice. Continuar sendo cúmplice de toda essa barbaridade. Desses crimes, desses erros, de tudo. No apanhado geral. Do que acontece na comum dela, do que acontece lá na capital, do que acontece tudo. Por tudo. Ela é cúmplice. Então é problema dela sim. E aí a responsabilidade é dessas pessoas. De ficar ou de sair. Ele tá de parabéns, como sempre esteve, né? Sempre certo, bem acertado nas suas colocações. É um vídeo valioso, de uma riqueza de informações incrível.